Boa tarde, senhora presidente, vereadora Tânia Bastos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Hoje, dia 28 de junho, é comemorado em todo o mundo o Dia do Orgulho LGBTQI. A origem, na data de hoje, há 48 anos, aconteceu a conhecida Revolta de Stonewall. No dia 28 de junho de 1969, a comunidade LGBT de Nova York resistiu à violência, à brutalidade policial, que mais uma vez cometia abusos contra a comunidade LGBTQI. E a partir de então, a partir da década de 70, em todo o mundo esse dia passou a ser comemorado como um dia de luta, um dia de orgulho. E nessa casa eu tenho a satisfação, pela primeira vez, de comemorar o Dia do Orgulho LGBTQI, tendo a satisfação de ver entre os vereadores dessa casa um vereador que é militante, que luta em defesa da causa LGBTQI, que é o vereador David Miranda. Então, hoje, pela primeira vez, nosso orgulho de comemorar esse dia é ainda maior por termos conquistado nessa Câmara Municipal uma cadeira para um militante LGBT. Agora, infelizmente, a gente ainda tem muita luta, especialmente aqui no Brasil. O Grupo Gay da Bahia realizou pesquisa em 2016 e chegou a tristes conclusões. Primeira, de que o Brasil é o campeão mundial de crimes contra minorias sexuais. Em 2016, 343 LGBTs QIs foram assassinados, vítimas de LGBTfobia aqui no Brasil. O Brasil mata mais que os 13 países do Oriente Médio e da África, onde há pena de morte para LGBTQIs. E o aumento do número de assassinatos é muito triste. E no ano 2000 foram 130 assassinatos, em 2010 260 assassinatos, em 2016 343 assassinatos. E a grande maioria das vítimas são pessoas muito jovens. 32% dos LGBTs QIs assassinados no Brasil tinham entre 19 e 30 anos. E 20% eram menores de 18 anos. Então, mais de 52% dos assassinatos da população LGBTQI no Brasil são de jovens de até 30 anos de idade. Ainda há também muita subnotificação, ausência de política de Estado para inserir marcadores de identidade de gênero e de sexualidade nos seus sistemas, permitindo que se verificasse com mais exatidão os casos de assassinatos LGBTfóbicos aqui no Brasil. Então, significa que esses números que já colocam o Brasil na posição de campeão mundial da violência contra as minorias sexuais, são números que, infelizmente, provavelmente são ainda maiores. Dos 343 assassinatos em 2016, metade, 50%, eram gays. 144 eram transexuais e travestis.
42%. Foram 10 lésbicas, 3%. 4 bissexuais, 1%. E 12 foram mortos por serem amantes de transexuais. Travestis e transexuais são proporcionalmente as maiores vítimas. Tem 9 vezes mais chance de morte violenta no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. De acordo com as agências internacionais, mais da metade dos homicídios de transexuais no mundo ocorrem no Brasil. O antropólogo Luiz Motti estima que 99% dos 343 casos de assassinatos de pessoas LGBTQIs sejam motivados por discriminação. E é muito importante a gente lembrar que quem faz o discurso de ódio, quem faz o discurso discriminatório, seja no parlamento, seja no púlpito de uma igreja, seja numa praça, num clube, mesmo que essa pessoa não pratique violência concreta, diretamente contra um LGBT, essa pessoa é responsável pela proliferação da violência LGBT-fóbica. Então, nós temos que combater em todas as frentes, em todos os espaços, os discursos de ódio, os discursos que favorecem a discriminação, como de um certo deputado que já declarou, por exemplo, que falta de porrada, né, quer dizer, estimulando diretamente a violência contra homossexuais, usando o parlamento brasileiro para fazer esse tipo de discurso de ódio. E é muito importante que a gente tenha políticas públicas que visem proteger a população LGBTQI, que de tão marginalizada não tem direito a quase nada. E para a população transexual e travesti, essa realidade é ainda mais grave, mais sentida. Com grande parte da população trans do nosso Brasil, a grande maioria sendo obrigados a se submeter a trabalhos extremamente precarizados, quando não sobra apenas a opção da prostituição para a sobrevivência. E boa parte dessa marginalização, ela começa ainda na escola. É altíssima a evasão escolar da população trans, porque não suportam a discriminação que recebem no nosso sistema de ensino, seja ele público ou privado. É importante combater dentro da escola o machismo e a LGBTfobia e a transfobia, para que essa população possa permanecer dentro da escola, concluir os seus estudos e ter acesso a empregos não precarizados. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 90% da população trans do Brasil está fora do mercado de trabalho formal. E muitas empresas, né, não possuem nenhum tipo de projeto, né, para a inclusão da população trans. Para encerrar esse assunto, eu gostaria apenas de registrar que o nosso mandato, nesse momento, tem 3 iniciativas protocoladas de políticas públicas para garantir direitos e respeito à população LGBTQI. Nós temos o projeto de lei 1231 de 2015, que determina a fixação de avisos nos estabelecimentos públicos ou privados contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Projeto de lei 1297 de 2015, que institui incentivo fiscal para a contratação de profissionais travestis, transexuais ou transgêneros. E também o projeto de lei 91 de 2017, que proíbe
inquirir sobre orientação sexual, gênero e vida privada de candidato em questionários, entrevistas de emprego na cidade do Rio de Janeiro. E quero aproveitar para anunciar, senhora presidente, que eu darei entrada agora em requerimento para que seja incluída na ordem do dia da semana que vem o nosso projeto de lei número 1231 de 2015, que, como eu já citei, determina a fixação de avisos nos estabelecimentos públicos ou privados contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Muito obrigado, senhora presidente.